Olá, tudo bem? Epicuro foi um filósofo que viveu lá pelo século IV, III antes de Cristo. E olhando para o mundo e para a maldade reinante neste mundo, ele duvidava da existência de Deus, ou se ele existia, duvidava da sua bondade ou duvidava do seu poder. O seu raciocínio era o seguinte: se Deus existe e ele é bom, então significa dizer que ele não tem poder para tirar o mal deste mundo. Ele é bom, mas ele não tem poder suficiente para desarraigar, para arrancar deste mundo o mal. E na linha desse mesmo raciocínio, Epicuro dizia: agora, se Deus é poderoso, como se diz, e o mal prevalece, então significa dizer que ele tem o poder para arrancar o mal, mas o seu caráter não é bom. E esse é um raciocínio que está na mente de pessoas simples hoje, ou como sempre. As pessoas têm quase que uma matemática em seus corações. Se Deus existisse, esses males todos que estão acontecendo no mundo, na sociedade, vitimando tanta gente, esses males não aconteceriam. As pessoas, elas esquecem que Deus se cinge não apenas com o seu poder e não apenas com a sua bondade. Não há dúvida de que Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer o que quiser e quando quiser. Não resta dúvida também, conforme afirma Jesus, que o Pai é bom, nele não há nenhuma maldade, mas acontece que as pessoas esquecem de olhar que existe uma questão muito importante que vai além do poder de Deus e que vai além da bondade de Deus e que se chama propósito e que se chama objetivo. E se muitas coisas estão acontecendo, não é porque Deus não é poderoso e não é porque Deus não é bom, mas Deus tem os seus propósitos soberanos sobre a terra, sobre o universo e sobre a vida de cada um de nós. Escute bem este relato bíblico no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10 e 11, quando o Senhor Jesus Cristo é preso lá no Getsemane. Escuta só. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? E ainda em Mateus capítulo 26, versículo 53, essa mesma história narrada agora por Mateus, nós lemos o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, quando o Senhor Jesus Cristo é preso e que os seus discípulos tentam reagir para lutar contra a sua prisão, e Pedro então corta a orelha do Malco e o Senhor Jesus Cristo a restitui no lugar, ele, Jesus, coloca uma coisa muito importante: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Jesus Cristo tinha uma missão a cumprir. A bondade do Pai em relação ao Filho era indiscutível. O poder do Pai para agir a favor do Filho também era indiscutível. Mas nas palavras de Jesus, o Pai tinha como objetivo o seu sacrifício para remir todos aqueles que o Pai haveria de salvar. E aí, em Mateus capítulo 26, que nós lemos no versículo 53, o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro: Pedro, coloca a mão na sua cabeça, raciocine bem. Eu poderia neste momento pedir a meu Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos Jesus Cristo poderia pedir naquele momento?
segundo as minhas contas, mais de 600 mil. Ele coloca Pedro: você não precisa lutar, ninguém precisa lutar. Eu poderia pedir ao Pai, e Ele, com seu poder, me enviaria milhares de anjos, que acabaria com os soldados que estão aqui para me aprisionar. E ele complementa novamente: como se cumpriria o propósito do Pai, segundo o qual eu tenho que me dar em sacrifício. Então quero dizer para você e deixar claro para você: Deus existe, Deus é poderoso, Deus é o único bom, ou Deus de bondade, mas Deus tem propósitos neste universo, no mundo, na sua família, na sua casa e na sua vida. E muitas coisas nos acontecem para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Ou seja, mesmo as adversidades, elas são usadas por este Deus bondoso e poderoso, para que Ele faça cumprir na nossa vida os seus propósitos. Por isso é importante nós amarmos a Deus, adorarmos a Deus e sabermos que nós estamos na mão do bondoso, poderoso, mas também daquele que dirige a nossa vida, cuida da nossa vida e aperfeiçoa a nossa vida através das provações e das lutas. É nisso que eu creio. Deus lhe abençoe.